Agora você coloca extrato de tomate. O meu... Eita, droga! O meu tá congelado ainda. A receita de hoje é no cenário antigo. Tô brincando. A receita de hoje é coxinha. Eu postei lá no meu Instagram e todo mundo ficou: Marcela, manda essa coxinha, me dá a receita dessa coxinha. Então eu vou ensinar hoje. A da coxa creme, que meu pai falou no vídeo, nesse daqui, da asa de frango recheada, todo mundo também tá pedindo muito a coxa creme. E depois eu vou ensinar pra vocês, vou pegar a receita direitinho com meu pai, ou então eu ensino com ele mesmo. E aí depois eu passo pra vocês. Essa receita, gente, é muito fácil, muito prática e é uma coxinha cremosa, tá bom? Leva pouquíssimos ingredientes, fácil, rápido, prático. Então, bora começar. Eu tô usando o sassami. Existem vários tipos de coxinha, né, gente? Uma que você usa osso, uma que você usa o caldo do próprio frango e tal, mas essa é prática. Como o sassami, ele já é mais suculentinho do que o peito de frango e é mais fácil de limpar, porque ele é da parte nobre do peito de frango. Ele fica mais próximo ao osso. Eu deixo de molho com limão, porque além disso, ele ainda dá uma amolecida e ainda limpa a carninha. Eu deixo mais ou menos meia horinha, 20 minutinhos na água com limão. E depois você tira a pelinha, tira o nervo e tal. Mas esse daqui ele já vem quase limpo. É só tirar a pele e o nervinho, pronto. Você vai temperar ele com alho. Aqui, ó. Você deixa marinando com alho, sal. Sempre é bom deixar meia hora pra cima, senão faz quanto você pode. E pimenta do reino. Você vai colocar um pouquinho de margarina ou manteiga ou azeite. Eu tô colocando margarina, tá? E aí a gente coloca o nosso franguinho aqui, tá bom? Gente, deixa um copinho de água aqui. Por quê? Porque a gente não quer que esse frango resseque. O frango, ele já vai soltar a água dele natural. Ó, dá uma olhadinha. Se você quiser, pode dar uma virada, ó. Não deixa o fogo muito alto, deixa ele médio para baixo, não médio para alto, entendeu? E aí, se você vê que não tá soltando mais água, pode acrescentar um pouquinho de água aos poucos, até ele ficar pronto, tá bom? Aí você vai começar agora a dar uma olhadinha para ver se dentro se não tá cru, né? Dentro tá cozidinho, tá vendo, gente? Você vê que eu botei pouquinha água e essa água tá rendendo aqui, ó, tá vendo? Se quiser, você pode aumentar agora o fogo para secar só um pouquinho, não totalmente, mas só um pouquinho. Quando tiver com só isso aqui de água, você pode desligar. Deixa eu mostrar, ó. Aqui, ó, pega aqui, ó. Só um pouquinho. Agora você coloca extrato de tomate. O meu tá congelado. Ai, meu Deus, cagada aqui. Mas vai derreter. Agora tá na hora de você desfiar o frango. Muitas pessoas sabem desse truque, mas muitas pessoas não sabem. Então, como que a gente faz para desfiar o frango mais rápido e quente? Eu vou passar para cá o frango, gente, só para não arranhar a minha panela, tá? Mais do que já tá, sacanagem. E agora, vamos desfiar o nosso frango. Aí agora você prova, né? Se quiser, bota mais sal. Eu sou Maria Salzinho, então eu boto mais sal. O bom, gente, de desfiar com batedeira é que você não precisa esperar esfriar, papapá, depois fica assim, né? Ah, é muito prático. Tá bom de sal. Aí agora, a gente já bateu, já desfiou. Então agora aqui na panela sujinha mesmo do frango, a gente coloca cebola com uma manteiga. E vamos deixar dourar. Ó, gente, já deu uma douradinha, já saiu o aroma, aí você volta com o franguinho pra cá. Pode até desligar já o fogo. É só pra misturar mesmo essa cebola e a gente puxar o gostinho que ficou na panela da manteiga com a cebola. Panela limpa, agora nós vamos com a massa. Bora. A massa é facinho, gente. Leite. Caldo de galinha. E vamos deixar esquentar para a gente poder dissolver esse caldo.
Marcela, mas eu não gosto de massa com leite. Pode ser com água? Não, que aí fica um gosto de farinha. Mas você pode fazer esse link aqui que eu vou deixar, porque é uma massa também deliciosa, que não leva leite, que você pode substituir. Que vai ficar também, ó, maravilhoso, tá bom? Existem inúmeras massas, inúmeros recheios, e aí a gente vai saboreando e vendo qual que é o melhor, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Tá derretendo e eu vou apertar pra espalhar mais, quer ver? Só ir apertando. Esses negocinhos é o tempero. Vamos jogar manteiga ou margarina. Deixa derreter. Uma pitada de sal. Agora a gente joga a farinha e já vai mexendo, hein? Vai apertando, ó, para esmagar essa farinha. Diminui o fogo, tá, gente? Até soltar da panela. Aí você coloca um pouquinho só aqui na bancada de óleo, dá uma espalhada e aí a gente passa essa massa pra cá, quente mesmo. Aqui a gente já deu uma cozinhadinha, né, pra não sair se cagando depois na festa com a farinha crua. Por isso que ali na panela a gente tem que dar uma cozidinha bem boa na farinha, tá, gente? Só cuidar pra não queimar. Então a gente deixa dar uma esfriada e depois a gente vai dar uma sovada aqui durante uns 5 minutinhos até a massa ficar lisa. Eu não me aguento e quente mesmo eu vou começar a dar uma sovadinha. Você na sua casa, você pode esperar só mais um pouquinho, mas também cuidar pra não ressecar a massa, né? Meu Deus, ai caceta. Quente pra caraca. Ó, gente, vem ver de perto. A minha mão tá vermelha, então deixa esfriar mais um pouco, tá? É que eu não tenho muita paciência. Ó a massa como tá bonita, gente. Isso aqui, gente, são os temperinhos, tá? Ó, quer ver? Essas coisinhas assim é o temperinho. Então agora a gente deixa esse minhocão aqui. Para não ressecar a massa, você coloca um plástico em cima. Eu não vou fazer nem aqueles colchão, nem aquelas coxinhas. Eu vou fazer uma mediana para comer em casa, tá? Você pode fazer para festa, você pode fazer para vender na lanchonete. Se você é fera na coxinha, você faz do tamanho que você quiser, tá bom? Até aquelas de 1 quilo. A gente podia fazer um desafio, né? Fazer uma coxinha de 1 quilo. Será que eu consigo? Eu vou indo de olho, tá, gente? É assim, ó. Pegou, faz uma bola e vai tapando, tá? Pra não ressecar a massa, que depois é ruim de abrir. Ó, tamanho da bola. Eu vou abrindo aqui, ó. Se você quiser pegar um requeijão, misturar aqui e fazer, pode fazer, mas eu prefiro botar o catupiry, que aí a mistura dos dois, assim, que você pensa, ai, agora eu pego um pedaço de catupiry, ai, agora eu pego um pedaço do franguinho desfiado cremosinho, entendeu? Eu prefiro dessa forma. E esse aqui, ele é mais consistente, né, do que o requeijão normal. Eu tô usando esses dois aqui. Se vocês quiserem saber quais catupiris são ótimos, maravilhosos e gostosos, pra você não ficar gastando seu dinheiro à toa, eu vou deixar esse link aqui. Eu experimentei várias marcas de catupiry e aí você descobre lá quais são os melhores. Por experiência própria. Quando eu coloco o catupiry aqui, ele parece que dá uma misturada na massa e ele some. Então o que eu faço? Eu boto um pouquinho de frango e aí aqui eu boto o catupiry e depois eu boto mais franguinho por cima. Até porque, gente, se estoura, o frango tá ali, fazendo a barreira, entendeu? Vem ver de perto pra vocês verem como é que faz. Ó, gente, vocês vão tirando o ar, tá vendo? E vai puxando, ó. Ó, ó, ó. Tô fazendo igual minha mãe. Ó, ó. Pronto. Você vai moldando. Tenta deixar o mais liso possível, tá, gente? Gente, vamos agora enrolar, ó, o resto das coxinhas. Daqui a pouco eu mostro como é que ficou. Acabei de fazer as minhas coxinhas. Sobrou um pouquinho de massa e eu fiz uma mini coxinha e ela tem recheio. Achei tão bonitinho. Presta atenção no pulo do gato. O que vocês vão fazer? Farinha de rosca, não compra industrializada, gente. Compra a da padaria. Ou faz em casa. Aquele pão de sal, pão francês, cacetinho. Tá duro? Coloca dentro do liquidificador, bate, que vira farinha de rosca, tá bom? Esse da padaria também pode comprar, que é maravilhoso. Só não compra industrializado, que não fica muito bom, tá? Demora muito pra dourar e aí eu acho que resseca.
E você não vai usar ovos, você vai usar água. Sim, água para empanar. Você vai passar na água, você vai passar na farinha de rosca e depois você vai fritar. Por que fica crocante por fora? Por causa da água com a farinha de rosca caseira. A coquinha aqui vocês pegaram, né? E por que é cremosa por dentro? Por causa do sassami, que já vem molhadinho, e do catupiry, e da forma que foi feito. Então vamos começar a empanar. Gente, ficou pronto as nossas maravilhosas coxinhas, crocantes por fora, cremosa por dentro. Você deve estar se perguntando, cadê aquela pequenininha? Marcela está aqui, escondida. Não dá nem pra equilibrar ali. Daqui a pouco eu vou comer. Gente, as coxinhas renderam 7 coxinhas de um tamanho bom, tamanho de boteco. Essa aqui saiu um pouco menor e tá, mas pô, no olho, gente. Eu vou ver a mais pesada pra gente abrir. Cara, essa aqui eu acho que tá mais pesada. Também é maior, né? Mas eu acho que eu vou nessa. Ai, gente, eu adoro coxinha, não posso ver. Em festa, em boteco, na casa dos outros. Ó, olha a crocância, gente. Vou bater uma na outra pra vocês verem, tá? Elas estão brigando, sacanagem. Vocês começam por onde? Pela bundinha ou pelo biquinho? Eu amo coxinha. I love you. Ah, tem uma coisa. Se você quiser deixar na geladeira para ficar mais crocante ainda, durante 1 hora, empanou, quer deixar 1 hora lá, deixa. Mas eu tava com pressa e continua crocante, tá? Cala a boca, Marcela. Gente, não sei se vocês estão conseguindo ver. Vocês são fã de coxinha com ketchup? Eu no bar boto um pouquinho de ketchup. Vou mostrar a pequenininha pra vocês. Ó o recheio, ó o recheio. Peguei quase a metade, mas ainda tem, ó. Vou deixar pra você, tá, Gil? Pra você sentir. Marcela, mostra de perto. Vem cá, Dino. Caraca aí, linda, né, galera? Linda e gostosa. Cara, isso aqui tá muito bom pra caraca! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Chama a família, chama o vizinho, chama a inimiga. Sacanagem, ela não, porque ela não merece. Chama todo mundo para se inscrever aqui no meu canal. Compartilha essa receita. Me segue lá no meu Instagram. E um beijo. Só deixa eu mostrar. Sobrou isso aqui de frango, ó. Sobrou isso aqui de recheio, tá? Come no dia seguinte com arrozinho. Faz uma empadinha. E o céu é o limite. Beijo.